Tudo bem? Tranquilo? Como é que você vai, Mariana? Como é que estão as coisas aí? Você mora em Londres, eu estou do lado de fora da Inglaterra, de Londres, eu estou mais ou menos uns 50 quilômetros de você. Mas nós somos aí ilhados, nós estamos ilhados no momento, né? Que ninguém vai para lugar nenhum. Essa já é a 12ª semana que nós estamos presos em casa aqui na Inglaterra. Então vamos esperar que esse negócio vá embora logo, a gente possa sair e voltar a abraçar o povo na rua aí, né? Tudo bem, sofrendo aqui de não abraçar as pessoas, abraçar e beijar, mas tá tudo bem aqui. Estamos firme e forte. Vai demorar um pouco para a gente poder voltar a fazer o que a gente fazia antes, vai ser complicada a coisa. Essa que foi a tristeza, né? Pensar que as pessoas não querem que você abrace e beije. Complicado, né? Complicado. Mas me diga uma coisa, conta um pouco de você, essas entrevistas que eu tenho feito com pessoas que eu conheço e conheci ao longo desse caminho. A maioria deles mora no Brasil, alguns, poucos, né, como você, por exemplo, que é brasileira, mas que mora na Inglaterra já há um tempo. E eu quero poder ouvir um pouco da tua história e que essa história sirva de inspiração aí para quem quiser que um dia esteja assistindo aí o meu canal com 3 seguidores no YouTube, né? Tem uma legião me seguindo lá, mas que sirva de inspiração, porque eu, por exemplo, quando eu estava no Brasil, eu queria sair, eu morava em Curitiba, eu queria sair, eu queria aquela coisa de aquela coceirinha, né, que ninguém sabe explicar, Sei, e eu sei. queria saber o que que tinha do outro lado, pô. Meu pai, o meu avô vieram da Itália, do sul da Itália, e eu sempre quis poder voltar para lá, né, quer dizer, voltar para o lugar aqui, mas enfim, acabei ficando na Inglaterra esses anos todos. Quer dizer, se eu tivesse na época um pouco de conhecimento, um pouco de informação, por exemplo, o que que você fez para chegar onde você está hoje aí? Tá entendendo? Então, Então, me conta para então, nós, né? Joe, eu por muito tempo, né, remei pelo Botafogo, remei pelo Vasco, remei pelo Grêmio Náutico União, e eu estava ali remando pelo Botafogo, né? E eu sempre tive essa ideia, né, de viajar e de sair fora do Brasil, ainda que eu amo o Brasil, eu sempre quis saber o que tinha lá fora. Então, comecei fazendo viagens internacionais para competir internacionalmente, sem precisar da seleção brasileira nesse momento. Então, eu fiz várias competições por conta própria e já estava confortável em sair do Brasil, conhecer novas coisas, já comecei a ficar confortável. Daí eu tive um caso quando eu estava realmente tentando os Jogos Olímpicos, eu fui diagnosticado com fibromialgia, que é uma doença que ainda não tem cura, né? Então eu comecei a ficar fraca, com dor ciática dos dois lados, dor em tudo quanto é junta, e 20 médicos e só me deram uma medicina, né, para mim tomar. A medicina me deixava grogue, eu parecia um zumbi, então eu não conseguia treinar, eu não tinha força para nada, nem não conseguia sentar. Então eu passei dessa atleta sensacional tentando ir para os Jogos Olímpicos e assim uma semana antes mesmo da competição eu não tinha força para nada. Então aquilo me tirou, né, do jogo do remo. E daí eu fiquei um tempo, né, tentando descobrir quem eu era, porque a minha vida era toda remo e eu não conseguia mais remar. E ninguém me dava solução. Eu decidi que eu ia descobrir a cura, né? Eu ia descobrir a cura para minha doença, se ninguém podia me ajudar. E eu estava certa disso. Eu vou descobrir a cura porque eu não vou viver assim. Eu tinha apenas 21 anos, né? E aí estou virando esse domingão aqui, viro 37. Então eu tinha apenas 21 anos. E daí foi aquela coisa de eu tentar, quando eu tinha um pouquinho mais de força, sabe o que eu vou fazer? Eu vou sair do Brasil, eu vou tentar minha vida lá fora. Primeiro eu vim para Londres, né? Por um acaso, porque eu nunca tinha planejado vir para Londres. Pensei, lugar legal, vou para lugar legal, vou para Espanha, vou para Portugal. Londres nunca me caiu na cabeça. Mas uma amiga minha me falou assim, minha irmã trabalha em Londres, ela trabalha num estádio e ela emprega umas pessoas para oferecer bebida lá no estádio. Então eu vou para Londres, que pelo menos eu tenho um biquinho lá para fazer, né? E daí acabei em Londres.
Daí fiz um ou dois trabalhinhos assim nos estádios que eu dava bebida, nem entendi o que as pessoas falavam, eles falavam, larga. Aí Larga, eu larga a falava, o cerveja. que é isso? O que é isso? Não entendia nada, estava muito nervosa. Né, e assim foi o começo daqui. Aqui. Essas histórias a gente podia falar dias sobre isso, né? Aquele choque cultural, aquela transição, aquela coisa que você acha que você está preparado, de repente você chega aqui e descobre que você não se preparou nada, que você não tem nem ideia do que está acontecendo. Né? Mas uma coisa é importante, aquela vontade de querer fazer. Essa é uma coisa que não tira de ninguém, independente do tempo que a pessoa tenha passado aqui, se foi um mês, um dia, uns 10 anos, a vontade de querer fazer. Exatamente. Então eu cheguei com essa vontade de fazer acontecer, né? E eu sabia que meu dinheiro era bem pouco e que a vida aqui era bem cara. Então comecei com isso e eu já tinha formação, né? Formação em biotecnologia, formação em educação física. Eu já tinha bastante experiência e uma carreira profissional, né? Já montada. E daí quando eu cheguei queria fazer dar aula de personal trainer e outras coisas, e eu pensei, eu não consigo, porque eu não entendo o que as pessoas falam, eu não entendo nada. E eu não tinha certificação aqui. Bom, fui lá e tentei pegar um emprego como barista para fazer café. Então peguei um emprego para fazer café. E lá fiquei eu fazendo café por 6 meses e consegui voltar a treinar aqui, com dificuldade de voltar a treinar aqui de remo, aqui pelos times da Inglaterra. Mas olha, eu estava ficando muito cansada e aquela vida de barista, né, de fazer café, não tem o horário certo e eu estava assim, me destruindo por causa que eu ainda tinha essa doença. Entendi, uau. É que eu digo para todo mundo, o pessoal que vem para trabalhar aqui acha que não, eu estou trabalhando, tentando pagar as contas. Essa é uma das coisas. A outra coisa que está fazendo é aprendendo inglês, é você tendo esse contato com o povo. Esse cara é sul-africano, aquele ali é polonês. Quer dizer, o sotaque deles é diferente, os dois estão tentando aprender inglês, o sul-africano mais, porque falam a língua como se é uma das línguas oficiais da África do Sul, como você sabe. Então, enfim, aí fica aquela coisa, você está tentando descobrir, fazendo aquele grande laboratório, na verdade, conhecendo outras culturas, né? E isso só te ajuda no final da história. Então, quer dizer, no final dos 6 meses, você conseguiu dali, com a tua profissão toda, um trampolim. Não, no final dos 6 meses, eu pensei, eu vou voltar para o Brasil, porque a minha vida não está indo para frente aqui. Voltei para o Brasil, né? Daí pensei, pronto, eu ainda vou sair do Brasil, vou ir para fora. Pensei, mas minha próxima vez é na Austrália. Uau. E daí comecei a me preparar para ter tudo que eu precisava, né? Para a Austrália. Quando fui para a Austrália, eu falei, eu vou ser personal trainer, nem que eu fique sem comida, eu vou chegar em personal trainer. Não, era um negócio, porque as pessoas falam que você precisa ter entrevista marcada nos lugares, né? Para conseguir a entrevista de emprego. Eu sou brasileira, né? Eu imprimi uns 500 cartão com o meu CV, né? O currículo. Imprimi uns 500 cartão, mapeei todas as academias que tinha nas áreas que eu queria trabalhar e um por um chegava lá. Não, mas o manager, o chefe, o gerente não está. Eu falei, não tem problema, eu espero até o gerente chegar. Não tem problema. Não. E fui. Olha, passei por uns 100 não. Cheguei numa, falou sim. E aí foi. Ali minha carreira começou a acontecer aqui. Eu mal sabia falar. Eu tinha aprendido inglês no Brasil, mas quando eu cheguei lá, eu achei que eu não sabia inglês. Mas consegui fazer mímica, apontar, e daí minha carreira deslanchou. Tive que ter uma certificação também da Austrália para poder trabalhar lá. Mas olha, quando estava faltando dinheiro, peguei. Eu acho isso fenomenal, que a tua história de ter vindo para cá, tentado, descobrido, opa, peraí, existe mais, eu não estou feliz aqui, eu vou embora. Eu fiz a mesma coisa, mas eu fiquei um mês aqui só. Eu cheguei aqui em fevereiro,
Tava um frio, aquele frio que você sabe, aquele vento que te arrastava na rua, escuro o tempo inteiro. E eu saí do Brasil em fevereiro, é verão, né? Chegar aqui no inverno, no meio do inverno aqui é complicado. Então eu fiquei um mês aqui trabalhando 16 horas por dia, cheguei à conclusão que isso aqui não era para mim e voltei. Mas aquela história, você chega no Brasil, você descobre, você tinha um alvo, você tinha um target, vamos dizer assim, né? Um alvo, um goal, né? Que era tentar melhorar, você já tinha aí mais ou menos uma ideia do que tinha que fazer, mas você queria mudar o teu rumo e seguir um outro lugar. Quer dizer, acho que os 6 meses aqui te ajudaram bastante com o entendimento do inglês, né? Aquela coisa do laboratório. Quer dizer, a língua é mais ou menos como se eu tivesse um rádio, né? Você tem um modo de frequência, logo você começa a ouvir uma outra voz falando no teu rádio. Eu acho que o ouvido é a mesma coisa, né? Você começa a entender as palavras, você começa a sintonizar naquela frequência, logo, opa, tem um mundo inteiro aí que eu não sabia que existia, né? Que é outra é o que eu falo hoje em dia, que você tem que primeiro entender a música. Quando você entendeu a música, você consegue ouvir as palavras, exatamente. né? Então foi aqueles 6 meses, foi para mim que entender também como é que eu faço para conseguir o emprego que eu quero. Eu pensei assim, ó, eu não quero ser imigrante aqui, eu quero viver como eles. Eu quero viver do jeito que eles vivem. E isso eu já tinha largado de mão de viver, porque muitos brasileiros vêm aqui e a gente gosta muito de brasileiro, né? E muitos vivem só com brasileiro e falam só português e comem só comida brasileira. E fica muito difícil para eles deslancharem numa carreira, porque eles não treinam inglês, eles não entendem a cultura do local e fica um pouco complicado. Então, eu acho que tem que ter essa mistura e o conforto também. Por exemplo, hoje chegou um delivery aqui para mim de comidinha brasileira. Olha, e eu estou extremamente feliz. Uau, comida brasileira, interessante. Uma das coisas que eu notei isso através dos anos é que no Brasil o pessoal, por exemplo, terminou uma faculdade, o cara acha que já é um doutor, né? Já estou numa posição muito boa, eu vou mudar para o exterior e eu vou continuar do nível onde eu estou aqui, quando eu chegar em outro lugar, eu vou continuar a minha vida dali para frente. O que eles não entendem é que lá, quando você vai chegar no outro país, você é uma criancinha de 10 anos de idade. Você não tem nada, você tem que aprender. Se você falar o idioma, tiver, claro, o idioma e tudo mais, aí é uma outra história. Agora, se você tiver que colocar a tua profissão no bolsa de trás, né, o diploma, e vamos lá, vamos ter que aprender inglês agora, como criança aprende inglês, por exemplo. Eu vejo a minha filha, que tem 2 anos, aprendendo inglês na televisão, do A, do B, do C. Eu falei, putz, se eu tivesse isso há 20 anos atrás, eu estaria assistindo isso todo dia para poder entender como é que faz a pronúncia, como é que faz, não sei o quê. Quer dizer, hoje, com o avanço da internet, com o YouTube sendo o que é, você pode aprender tudo que você quiser lá de graça, né? Eu acho que quem consegue colocar energia nessa direção aprende muita coisa e ajuda muito, né? Mas uma coisa, por exemplo, o pessoal chegava aqui e achava que ia arrumar um emprego como engenheiro e descobria que ia ter que fazer café, ia ter que lavar banheiro durante muito tempo. Isso, às vezes, não era o que eu queria. Só que alguns que ficaram, por exemplo, como nós aí que ficamos, você ainda tinha uma qualificação, eu não tinha qualificação nenhuma, né? A minha qualificação era, estou disponível qualquer coisa, me avisa o que é que eu faço. E acabou aprendendo, levando cabeçada, levando porrada e tudo mais, e você acaba desenvolvendo uma vida, vamos dizer assim, né? Mas você daí aqui, simplesmente da Austrália, você ficou na Austrália durante um tempo, e daí de lá, como é que você veio parar aqui de novo? Eu fiquei na Austrália 5 anos. Foi realmente maravilhoso. É muito difícil, né, de conseguir o visto para ir para a Austrália. Naquele momento eu tinha menos de 27 e eu tinha o passaporte italiano que me deu a permissão para mim aplicar para o holiday, working holiday visa, férias trabalhando. Então eu tinha 1 ano desse working holiday e daí eu tive que mudar, né? E indo e mudando o visa, né? E tentando visa de estudante, visa para ir alongando. Mas chegou uma hora que acabou, né? O visto que eu conseguia e daí eu tinha que mudar. A grande história tem uma grande história aí. Um dia eu acordei e eu tive uma visão. Eu tive uma visão de uma casa. Vi com todos os detalhes. Aquela cozinha era azul, a bancada, eu vi tudo. E naquele momento eu descobri que tinha uma casa que eu ia morar, que ela não era lá na Austrália. Uau. Ela não era na Austrália, ela era na Inglaterra. E daí eu descobri também que não era em Londres. A casa era na Inglaterra. Daí, bom,
depois de alguns dias, eu descobri que eu tinha que me mudar por causa do visto. Não demorou muito para chegar essa notícia que o visto estava terminando ali. Bom, eu pensei, o que eu vou fazer? Eu já vi que tem uma casa esperando por mim na Inglaterra. Uau. Me vou para Londres, vou encontrar essa casa que está me esperando. Foi numa visão, né, que eu tive. E daí me mudei para cá por causa de uma visão mesmo. Não foi por mais nada. Eu realmente não gostava da Inglaterra. Eu realmente pensava, Inglaterra não é para mim. Mas daí com essa visão eu vim para cá. Aí comecei a trabalhar, graças a Deus. Na Austrália eu já estava trabalhando numa academia chamada Fitness First. E daí, quando eu vim para cá, eu falei, olha, eu já trabalho fazem 4 anos na Fitness First da Austrália, já vim com recomendação, com tudo. Yeah. As portas estavam abertas dessa vez. Oh, yeah. Oh, yeah. Já comecei trabalhando. No terceiro dia, já estava trabalhando aqui em Londres e foi tudo melhor do que... Onde é que você encontrou a casa com a cozinha azul? Pois é. Então, foi mais um ano que eu fui, procurei casa, fiquei... Aqui a gente tem essa share house, né? Que a gente aluga um quarto. Que a gente aluga um quarto da casa e já mora mais 8 pessoas lá, um banheiro. Nem me fala, esse é o inferno. Eu moro na rua, numa barraca, mas não moro numa casa com 10 pessoas novamente, não. Muito obrigado. É um banheiro, aquela coisa, né? Comem a tua comida, aquela coisa que o pessoal do Brasil não deve saber que acontece. Come a tua comida, quando vai, um não lava a louça. É uma bagunça. Eu adorava quando o cara chegava em casa às 2 horas da manhã do trabalho e colocava o tênis para lavar na máquina de lavar roupa na cozinha. E aquilo ficava fazendo aquele barulho, blum, 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 até as 4 da manhã. E você tinha que acordar às 5 para trabalhar. Então logo você não dormia nada, né? Então era aquela briga de madrugada, você brigando com os caras por causa disso. Enfim, vamos lá. Exatamente. Daí eu fiquei um ano assim que eu não sabia mais nada da casa. Aluguei uma casinha para mim, que era em West Hampstead, é o nome do bairro. Bom, quando chegou, assim, eu acho que era 2 meses antes de vencer o contrato, o dono da casa me perguntou, você vai reassinar o contrato? E eu pensei, não, tem essa casa azul que está esperando por mim. Daí pensei, não posso, né? Daí comecei a olhar. Daí achei uma foto assim, só um pedaço de água. Era só uma foto de um lago. Daí eu falei, eu quero essa casa aqui. Daí o post até era antigo. Não era casa que estava para alugar nem nada. Entrei na agência, né? Entrei na agência que tinha esse post. Quando entrei na agência, eu dei um scroll na página assim, eu vi a casa e eu sabia que era aquela casa. A casa era chamada Old Blades, a casa azul. E eu olhei a cozinha, caí ajoelhada no chão, comecei a chorar. Pensei, eu imagino o pessoal da agência deve ter pensado que alguém, por gentileza, leva a senhora lá para fora, que ela pirou, né? Eu não estava na agência, eu estava na internet, porque a agência, esse lugar não é em Londres, é 1h45 de Londres, nunca tinha ouvido falar desse lugar, essa região. E encontrei essa casa, pensei, essa casa é minha, Deus me mandou essa casa. É lá que eu vou morar porque tem alguma coisa para mim. Bom, aí começou uma outra história, né? Porque a casa era bem cara e tinha 5 quartos. E a casa era cara. E eu pensei, mas se Deus mandou, Deus também vai prover o dinheiro. Fui lá e aluguei a casa. Esse Deus se chama o gerente do meu banco, né? O cara que me deu dinheiro até hoje foi o gerente do banco. Deus me dá dinheiro, dá comida, dá tudo. E, enfim, quando eu cheguei lá para alugar a casa, o nome da casa era Old Blades. Old Blade, a velha lâmina. Não, Blades é do remo. Blade, você pode ser que é a pá do remo, né? De remar. Old Blades. E quando eu entrei na garagem, tinha 2 barcos. Para o meu peso, exatamente o barco que eu remo. Tinha 2 lá e o cara me falou assim, você pode usar.
Uau! Cara, brincadeira. Se eu não te conhecesse, eu ia dizer que você está estranho, mas como eu te conheço já há um tempo, é exatamente assim que acontece essas coisas com você, né? Foi Fenomenal. exatamente É. assim. E daí foi assim, consegui aquela casa e tudo se desenrolou da maneira, estava trabalhando em Londres, viajava 1h45 para ir, uma para voltar, Uau. mas estava na casa que foi mandada para mim. Era maravilhosa Yeah. e no fim das contas me levou a encontrar, né, o que eu tanto Yeah. procurava na vida, que Uau. era uma Para quem não conexão com tem ideia do Deus. que 1h45 no trem aqui te leva, você, por exemplo, a sair de Londres até Edimburgo, na Escócia, são 10 horas, mais ou menos, né, de trem. Então, quer dizer, uma hora e É, 45, quase 2 horas aqui, você tinha que subir metade do país aí, praticamente, né? Muito longe, mas enfim. é, O pessoal faz muito disso, mora fora de Londres, porque os preços das casas são consideravelmente mais baratos e as casas são maiores, maior qualidade de vida, né? E daí vem trabalhar em Londres, onde está a grana, onde você consegue fazer o dinheiro, mas você tem esse lado do ter que entrar no trem e fazer o eles chamam de commuting, né? Que é a, o translado de um lugar para o outro. Mas enfim, e igual. também para o pessoal do Brasil saber, né? O trem aqui é muito caro. Well, yeah. Acaba que você mora fora e vai para ter uma vida melhor, mas o trem acaba sendo bem caro, né, por Yeah. mês. Você tem Yeah. moto, você não precisa pagar isso, É, mas mas no final da história fica tudo a mesma coisa, porque eu tenho que pagar fica. imposto, eu tenho que comprar pneu, motor, gasolina, aquela coisa toda, né? A única coisa que é a diferença é que eu estou na estrada, eu sou o cara que controla quanto tempo eu quero chegar lá, né? E se o trânsito me permitir, eu chego no horário, caso contrário, não, mas enfim. Mas é legal. E aí, uma vez que você chegou aqui, você começou a viajar e aqui te abriu as portas, né? Tendo um documento italiano, um documento europeu na época, né? Até antes desse Brexit, Isso. todo mundo tinha acesso livre, podia trabalhar, podia viver, podia fazer o que queria, sem precisar se naturalizar britânico ou anything, É, qualquer coisa do é. gênero. E então, aí você viajou bastante aqui. Você foi para quantos lugares e quantos países já conheceu aqui, graças a essa. Olha, daí no início era só trabalho, né, Joe? Como você sabe, no início o dinheiro ainda que está ganhando em pounds, o dinheiro ainda está pouco, ainda as coisas não fluíram. Yeah. Hoje em dia, né, mas há uns 2, 3 anos atrás, daí eu já comecei a ter dinheiro que eu poderia viajar, né, e conhecer. Já conheci Itália, Malta, Portugal, Espanha, fui para Hungria, já fui para Escócia, já África do fui para Sul. tudo quanto é. Ainda não, África do Sul. Oh, você não foi? Ok, Não ok. fui Ok. ainda, mas daí já comecei a viajar mais aqui dentro, que é muito barato, né? Viajar aqui dentro, Yeah. quando tu mora aqui, Yeah. fica muito barato, realmente, se você tá ligada nas passagens aéreas. Aí já comecei a viajar e daí já começou aquele sonho mesmo, né? De estar Então, fora do Brasil, conhecer tudo, já começou a é. acontecer, mas demorou muitos anos, hein? Para quem tem a intenção de sair, não espere que tudo aconteça no primeiro ano, né? O primeiro ano é É, que eu digo, o primeiro ano é o ano do namoro, aquele ano que tudo é gostoso, tudo é bonito, né? A gente beija, namora, mas depois você vai para tua casa e eu vou para minha, a gente vai dormir separado. Então, depois do segundo ano, terceiro, aí que a coisa começa a engrenar. Alguns, como você falou, vão morar com brasileiro, assistir a televisão brasileira, ouvir música brasileira e tudo mais. Esse ano acaba não sendo produtivo. Então, o que eu é, digo é, enfia de cabeça, você chegou aqui, tem a documentação, tá legal, vai atrás, corre atrás, como eu digo, aqui é o seguinte, aqui você gosta de nariz, você vai em festa que só tem nariz, né? Você gosta de cotovelo, você vai em festa só tem cotovelo. Então, você pode escolher o que você quiser aqui, você pode ser quem você quiser, independente do que você era no Brasil. Então, acho que isso facilita muito, ajuda muito também, por um outro lado, quando você quer buscar uma ajuda, buscar um grupo de pessoas que vai te ajudar. é. E com certeza, por exemplo, eu tenho acho que três, você é um, o Eduardo dois, o meu irmão é três, o Miguel quatro. Eu conheço 5 pessoas, cinco brasileiros aqui na Inglaterra. Ou 6, na verdade, dois são meus alunos, 3 são meus alunos. Mas, e é isso, eu não tenho contato com o pessoal. Então, Eu também, eu tenho eu 4 mudei, amigos brasileiros aqui. eu saí do Brasil. É. Eu saí do Eu Brasil. também saí. O meu É, relacionamento com o Brasil era aquele o abusivo, né? O Brasil me é, batia, me dava porrada, e no final das histórias dizia, mas eu te amo de qualquer forma, né? Vamos voltar a viver juntos. E até um ponto eu falei, não, chega, eu tô saindo desse relacionamento, tô indo embora. Os incomodados que se retirem, como dizem, né? E eu me retirei, nós nos é, retiramos. Mas enfim, e para quem, por exemplo, está interessado em saber, pô, como é que você fez, o que você fez, qual é os passos, qual seria aí o teu conselho para quem está interessado em fazer a mala. Eu digo isso o seguinte,
Às vezes a pessoa está formada, trabalhando, Sim, tem um estilo de é, vida, mas alguma coisa está faltando. E aquela é. alguma coisa que está faltando é que faz Então, você, às vezes, mudar e dizer, não, estou seguindo uma outra direção. Não é pelo dinheiro, às vezes é pela realização, é poder estar lá, poder estar vivendo, aproveitando, viajando, uma outra mentalidade, né? Que você sabe qual é a é, mentalidade aqui, é bem tranquila, né? é. Comparado com o que a gente tem no Brasil, por exemplo. Então, eu penso que as pessoas já têm que se preparar, se elas querem vir para cá, já começa a preparar e saber como fazer o currículo já no Brasil, com o conforto vamos dizer, o conforto que tu tá no Brasil, que você já começa a fazer o currículo lá. É um formato diferente. Aprende como fazer, ou contrata alguém que faz. Aqui a gente usa muito esse Fiverr, né, para Yeah. pegar uma self-employed, pessoa que trabalha para eles mesmos, e eles fazem para você, né? Você Yeah. manda as informações, eles fazem. Já contata tudo quanto é empresa que tu poderia conseguir emprego e já começa a mandar o currículo, né? Já dentro do Brasil eu já ia fazer, mandando currículo. Quando chega aqui, as coisas já estão mais acontecendo. Yeah. Porque é um pouco complicado, às vezes demora 3 meses para achar emprego, 6 meses, 1 ano. Então, é bom você já ir começando a trabalhar nisso já dentro do Brasil. Vem aqui sabendo, né, que o primeiro lugar, se você não tem tanto dinheiro, vai ter que alugar um quarto de uma casa, já se informa como alugar, né? Yeah. Já se informa os sites que tu vai para já chegar aqui com esse lugarzinho, né? Não ficar em hotel, gastar todo o teu dinheiro numa primeira semana. E já saiba disso, então já pega umas dicas, né? Com os brasileiros que estão aqui, também Ah, não tem. pega dica com brasileiro. Com exceção de nós dois aqui, não pega dica com mais ninguém, né? Vai atrás, né? Já vai atrás, se toca, né? E daí É. todo dia é mesmo procurando emprego, porque aqui o dinheiro se vai rápido, o Oh, dinheiro do yeah. Brasil, né? Ainda mais agora, que Se tá só vai muito sete, rápido. R$7,60 Ah, para uma libra, uma coisa assim, tá ah, fenomenal a história. Mas legal, então tá bom. E me diga uma coisa, qual é o teu plano agora? Você trabalhava com personal training, você trabalhava com uma série de outras ente- coisas que requer o contato físico com pessoas, né? O é. contato muito aproximado, vamos dizer assim. O que vai acontecer agora, por exemplo? Nós vamos poder voltar a dar aula para o povo aí, chegar perto, ou vamos ter que tocar os caras com uma vara agora de 2 metros? Então, Joe, já faz tempo que eu trabalho mesmo, né? Vou terminar de contar aquela história da fibromialgia, que nós vamos chegar onde é que eu tô, né? Então, eu estava com essa fibromialgia e comecei a entender de cura, né? Comecei a pesquisar sobre como curar, como é que as emoções se acumulam no corpo, o que mais que poderia ter que os médicos não estavam enxergando no meu corpo. E comecei a limpar, né? Mudar enquanto pessoa, como eu lidava com as minhas emoções, ver Ah, minhas emoções. E eu comecei a realmente a mudar, fazer meditação, tudo isso. E eu entendi que as energias podem estar acumuladas em várias partes do corpo, meridianos, né, da medicina chinesa. Eu também entendi que existia a neurologia, que eu poderia entender se o meu sistema de labirinto não estava muito bom, o que estava acontecendo. E eu fui limpando um por um, eu fui limpando um problema que eu encontrava por um, até que eu realmente me curei. Com nossa. isso, com isso eu fiquei com essa paixão por cura, né? Paixão por ajudar as pessoas a se curarem, porque no fim das contas, a maioria das pessoas que tem fibromialgia, hoje em dia, elas não sabem que tem, elas acreditam que não tem cura. Mas se eu me curei, muito mais pessoas podem se curar. Uau. E é interessante isso, Então, porque nós somos aquela história, nós temos tanto poder para fazer tantas coisas e às vezes você não sabe que está sofrendo um problema desse, porque você está negando, né? Você está naquela fase do denial, tô negando, isso não está acontecendo comigo, mas eu quero fazer certas coisas, não posso, logo você acaba absorvendo isso tudo e isso acaba aparecendo de alguma forma de alguma doença, vamos dizer assim, né? Então, é, você poder eliminar isso tudo e dessa forma, de certa forma, se curar aí dessa possível doença que você estava tendo na época. E você vê isso, pois, você vê isso muito nas pessoas, quando o pessoal vem tratar com pois você? é,
Pois é, isso acabou que eu estava de personal trainer e comecei a um pouquinho virar essa coisa de realmente de cura, usando neurologia aplicada ao movimento. E com isso eu comecei a perceber que eu também tinha o que a gente chama de gift aqui, né? Que é quando Um você presente, né? é um poderzinho especial, alguma coisa assim nesse gênero, traduzido em português, não É, sei. É uma capacidade de ajudar os outros a se curarem. é, E daí eu comecei a realmente. Eu sabia que o fim da minha cura era começar a curar os outros. E bom. daí eu comecei a trabalhar com personal trainer e com esse sistema de cura que é neurologia aplicada ao movimento, e eu consigo enxergar onde está o problema do corpo nas outras pessoas, mas também enxergo quando está online. Então Uau. já comecei a fazer tratamento online, porque energia não tem distância, né? Então já fazem alguns anos que eu faço Uau. tratamento online. Eu fiquei completamente curada. Há 2 anos atrás tentei cruzar o oceano remando 18 horas por dia. Então, Essa é uma outra tá história. curado. 18 Nós horas vamos por dia. chegar lá. Você saiu da onde para até onde? Vamos lá. Isso aqui está Das, parecendo um daquele filme do Tarantino, que começa na metade, o final é o meio e assim vai. das, Mas não tem das vamos... quem estiver assistindo que pegue essa entrevista como um quebra-cabeça e monte de acordo com o que quiser depois. Exatamente. Muito eclético aqui. Exatamente. Conta Então, para mim eu, essa história. Vamos mudar agora. Vamos deixar o tratamento de lado e vamos para aventura. Conta. aventura. Então, já tinha lido muitos livros sobre Almir Klink, Olha, né, no Brasil. E eu era fascinada e sempre pensava assim, eu vou cruzar esse oceano remando. brincadeira. Né, e deu todo esse problema aí de dor e coisa, mas aquilo lá não me saiu da cabeça. Eu pensei, deixa para lá, Mariana, deixa essa ideia para lá. Quando eu cheguei aqui, estava chegando, conversando com uma menina que eu ia dar, uma mulher, que eu ia dar aula de personal trainer. Ela falou, olha, eu não vou poder começar agora porque eu estou treinando para cruzar o oceano remando. Eu falei, olha, eu sou a pessoa correta para ti. Uau. Esse sempre foi meu sonho e eu vou, né? Eu posso te ajudar, né? A remar, a planejar, como você vai treinar e tudo. Depois de uns 3 meses, ela me liga, Mariana, eu dissolvi com o time que eu estava preparada e eu quero te convidar para remar comigo. Eu Uau. quero que a gente cruze esse oceano. Ai, não faz isso, que tentação. Eu estava indo tão bem no meu emprego, né? Residência Tava fixa, aquela coisa toda. exatamente, estava tão bem. Não me aguentei, né? Fechei o negócio, comecei a. Era tudo sobre o plástico no oceano. Começamos a Claro. fazer trabalho voluntário para limpar o oceano. Começamos a pedir dinheiro, doação para limpar os oceanos. E fizemos essa travessia aí. Eram 4 mulheres, incluindo eu, né? Com um barco especial, Peraí, uma deixa eu organização. colocar isso numa foto aqui. 4 mulheres juntas num barco sob estresse contínuo. Quanto tempo isso durou? Olha, não tem problema as mulheres junto, não Não, não, vem. imagina, imagina. Conta pra mim, vai. Olha, a travessia era da Califórnia até o Hawaii, né? O Uau, Havaí. uau. São Então, alguns mil são quilômetros, né? 2.400 milhas, o que daria Quase 5.000 quilômetros. 5 mil 4.000 e quilômetros. 4.000 e pouquinho, é. 5.000 quilômetros. Uau. Então, essa era, né, o ideal. Isso, o recorde mundial estava em 50 dias para um barco de mulheres. Então, eu pensei, ó, vou fazer isso. Eu estava com a ideia de 35 dias, hein? Quase 4.000 quilômetros, 35 dias. É chão, hein? É água, na Não, verdade. era 50 na verdade, né? Era 50. Eu queria Uau. quebrar em 35, mas se eu quebrasse em 49 já estava satisfeita. Daí, 49 e às 23 horas, tá bom, quebramos o Uau. Eu já recorde. estava pensando se eu sobrevivesse, 3 meses lá, tá ótimo. Para mim tá bom, né? Também já tinha esse pensamento, se Uau. sobreviver já tá bom. Bom, saímos, quando a gente largou,
o tempo estava muito, muito ruim, tentamos esperar, mas teve que dar a largada, porque o time de apoio e tudo isso, saímos remando, e o plano era remar 2 horas, descansa 1 hora, descansa mais ou menos, né? Porque você tem que fazer tantas coisas nessa 1 hora, e 2 horas de novo, e assim vai 24 horas, todos os dias, né? Rema 2 horas, descansa 1, mas nessa 1 hora tu tem que fabricar água, fazer tua comida, limpar todo o corpo, porque se acumula sal, ou mesmo o suor, começa a dar bolha e tudo, né? E também checar o GPS, checar onde é que está indo, comunicação, tudo isso em 1 hora. Mas quando a gente saiu, tinha um ciclone se formando logo abaixo. Claro, E a, não podia ser fácil a coisa, tem que ser difícil, né? Fácil não tem graça, pô. e a gente teve que largar isso e remando 3 ao mesmo tempo. Então começamos a remar 3 horas e descansar 1 hora. Mas nessa 1 hora, essa uma pessoa estava sobrecarregada de serviço, Eu imagino. realmente. Então a gente tinha uns 40 minutos máximo para dormir, Uau. né? Então, e assim foi, né? A gente foi por 7 dias assim, sem parar, e também enfrentamos ondas altíssimas, ventos assim, o que a gente chama de tempestade, terríveis tempestades, assim, de ondas gigantescas. E tivemos que fechar, ancorar o barco. E daí, em um certo momento, era 1 da manhã e eu estava remando com a minha colega estava de cara feia. Eu falei, tá tudo bem? Ela, tá. Eu, nossa, que mal-humorada, né? O que Meu está Deus do acontecendo? céu. Só porque você está aqui no meio do nada? E tudo preto, né? Não se enxerga nada. Era noite, 1 da manhã, no meio do oceano, não se enxerga nada. Daí eu olhei para ela assim, mas ela estava remando muito mal. Eu pensei, mas agora também remando mal. Que mais que vai fazer? Tá injuriada, tá emburrada e remando mal. Eu pensei, não, vou esperar mais um pouquinho, ver se ela melhora, porque a remada dela tá muito ruim. Quando eu esperei 1 minuto, ela começa a ter um ataque epilético. Uau. Ela teve um ataque epilético pela primeira vez na vida, né? Daí primeira coisa que eu tive que fazer foi tirar os remos da água, né? Pra gente não virar todo mundo e morrer, claro. Né? Tirei e daí comecei a segurar ela, segurei tudo, né? Segura a língua, segura ela. E isso com o barco mexendo, né? E comecei a berrar para as minhas colegas, né? Que maravilha. E daí tivemos que pedir o resgate. Resgate levou 1 dia para chegar e tomamos a decisão que não poderíamos seguir em frente porque ela poderia morrer no meio da viagem, né? Porque se demorar muito ou se cai na água e tá... Se estiver sozinha, caminhando, em pé, por exemplo, tivesse caído na água, já era. Eu já tinha muita pouca força eu tinha no meu corpo, porque a gente estava tudo, né, vomitando, a gente estava tudo eu estava sem comer, a minha força era muito pouca. E já curada da fibromialgia, graças a Deus. Nessa altura do campeonato. Já completamente curada, sem dor nenhuma. E daí começou, né, que eu tive que pedir, né, não, se você decidir que vai sair, eu também te apoio. E daí uma foi decisão assim, de equipe, não era uma individual, era uma equipe que tentava chegar todos juntos, né? Mas 2 decidiram e 2 queriam ficar, mas né? Então causou também um estresse entre nós, mas eu não poderia correr o risco de perder uma vida ou todas as vidas ali no barco. A gente teve que sair, mas a gente fez 7 dias que foram ótimos. Ela estava com infecção no rim, e o que seria muito perigoso continuar, graças a Deus. Graças a Deus. Pelo menos a experiência está lá e aquela história, se no futuro resolver fazer de novo, pelo menos já ter uma ideia do que funciona, o que não funciona e da experiência, né? Que é muito já importante. Recebi um convite. Já joga me ligaram fora. aqui dentro do lockdown, já me ligaram e falaram, olha, só consigo pensar que eu poderia fazer essa viagem aí com você. Aí daí foi aquela tentação. O que é que poderia dar errado, né? O que você acha que poderia dar errado? Sei lá, vamos tentar, vai.
Mas que interessante, quer dizer, você tem experiência em várias áreas aí, né? Tem É. muita coisa aí. Você não tem muito tempo para falar, claro, mas se pudesse sentar para conversar, nós falaríamos por horas sobre outras coisas e tudo mais. E qual é o teu plano? Qual é o teu plano em termos de negócio agora? Assim que a gente puder voltar E, e... então, eu virei todo o meu business, né, para ser online, pela internet, estou dando aulas pela internet, dou aulas também no Brasil, estou dando aula no Brasil, faço tratamentos também no Brasil, Uau. e faço aqui. Então, eu estou trabalhando realmente na internet nesse momento. Quando abrir, vou continuar com a internet e vou ter também o 1 a 1 O lá, cara a cara, mas né? vamos ver como é que vai ser, porque eu acho que a gente não pode tocar ninguém, não pode alongar ninguém, Vai ser... não Eu acho que pode cuspir falando em ninguém, não não, pode nada. com certeza. O pessoal que vai trabalhar tendo contato com outras pessoas vai ter que usar a máscara e talvez até um par de luvas, sei lá. É, Mas com certeza a máscara, né? com E, certeza e máscara. Também temos que lembrar dos óculos. Tu já tem os óculos, eu já mas tenho os óculos já. óculos É só para proteção dos olhos. para perto, de longe eu até que enxergo mais ou menos, né? Mas É. o detalhe é o seguinte, o fato de que às vezes, por exemplo, eu tinha todo o equipamento, como diz aqui, mas não tinha nenhuma ideia do que fazer com ele. E eu sempre achava que era muito crítico, né? Eu detesto a minha voz, detesto a minha cara, ainda detesto, mas agora não tive outra opção. Não, Tive que fazer o negócio. Então eu fui simplesmente de dar aula para um monte de gente todos os dias na semana, a não poder dar aula mais, porque todos os lugares fecharam, né? E a gente teve que continuar tentando tocar o negócio, fazer um pouco de dinheiro e tentar sobreviver, é claro. Então a gente adaptou para dar aula de defesa pessoal, que é o que está aqui atrás, aqui na verdade, é, online. Então todo dia, 7 da ótimo. noite, eu dou uma aula e o meu filho está me ajudando aqui em casa agora, então já tem 13 anos, é grandão, já super forte. Então nós trabalhamos juntos. Então o pessoal assiste e ainda tem como fazer. Então o que eu notei é que muitos profissionais tiveram que sair do cara a cara e entrar numa área onde eles não eram muito bons, por exemplo, que era a parte de online, né? Eu tenho tentado conversar com as pessoas no Brasil lá e eu digo, pô, faz o download desse Zoom aí, não sei o quê. O que que é isso? Eu não tenho certeza, eu nunca fiz isso. Então tem que tentar ensinar os caras, às vezes, como fazer o negócio para poder conversar com eles. Então tem muita gente no Brasil que desenvolveu esse lado, já é um pouco mais técnico, né? É, Conseguiu aperfeiçoar e está conseguindo manter os negócios. Então você é um exemplo vivo que está adaptou aí o teu mercado de trabalho. Existe um tem que problema, tem que adaptar, adaptar, né? John. Tem que adaptar, porque senão a gente não sobrevive aqui. Exatamente. Realmente não tem, a gente tem que só seguir para frente, né? E adaptar. Eu tenho um podcast que eu faço, né? Healing Power. Healing Power, olha aí, Healing o Power. poder da cura. Uau! São a mão juntinha, assim, vermelha, é ali, Mariana Cadore e Joanna Eu vou Perry, colocar em depois aí inglês. na descrição. É bom porque a pessoa vai aprendendo um pouco de inglês e quem já Tô, manja. É aquela história de inglês, você exatamente. começa com o ouvido, você começa a entender um pouco mais, depois você começa a soltar umas palavrinhas, aí você vai adquirindo vocabulário, e assim depois você vai começar a escrever, e essa, mais ou menos esse é o processo, né? E é tudo dica, né, sobre realmente como é de se melhorar enquanto pessoa, Autocura. se curar, autocura, tudo que eu posso passar para as pessoas para elas se curarem, para elas serem saudáveis, felizes, né? No fim Bom, das contas é isso que a gente quer. E, e é isso aí, a gente tem que adaptar para a situação. Então, eu também estou me treinando em câmera, me treinando. Eu nunca gostei de computador, estou agora tendo que fazer o meu marketing também, né, é. no Instagram e tudo isso. Não, nunca gostei, agora tenho que fazer essas coisas. É. Tive que adaptar. Também sentar na frente do computador, o que nunca fiz na vida, estou lá na frente do computador. É aquela história, dentro do que a gente fazia, a gente teve que descobrir uma outra porta. Você abriu uma portinha no teu negócio, entrou ali que você não sabia onde ia dar, e tem que tentar desenvolver, criar um caminho ali e achar uma maneira de chegar no objetivo, né? Que é continuar fazendo o que a Exatamente. gente está fazendo. Mas que legal, que legal. Bom, nós já conversamos sobre um monte de coisa, né? Nosso papo aqui é um papo de sempre. Que quando a gente está junto, a gente sempre, você está trabalhando com o teu cliente, eu estou trabalhando com o meu, a gente tem 5 minutos de intervalo, vamos tomar um café, a gente corre lá, toma um café, fala uns assuntos malucos, de repente volta correndo e a gente continua o assunto na semana que vem, como se fosse no mesmo Exatamente. dia. Então, é essa grande bagunça de quem. Mas é interessante, porque os dias passam rápido e a vida passa muito rápido. E em termos de viagem, assim que puder sair de casa e viajar, vai para onde que Mauro pergunta? Olha, Eu tenho certeza que já comprou a passagem já.
Eu já tinha passagem para o Brasil em abril e o lockdown veio assim dias antes da passagem e a gente estava realmente só pensando aqui, são 2 semanas e meia no Brasil, ver as Foz do Iguaçu, que eu nunca fui. Então esse realmente é o que eu quero fazer assim que soltar. Ainda que tinha viagens, o que a gente chama viagens pequenas aqui pela Europa, né? O brasileiro não vai pensar que é viagem pequena, mas para a gente são viagens pequenas, né? De 1 hora, 2 horas. É como sair de quem mora em São Paulo e ir para a praia, no litoral e depois voltar. É mais ou menos o final de semana. Sai na sexta, volta na segunda de manhã, uma coisa assim, né? Exatamente. E agora eu só quero ir para o Brasil. Estou louca para ir para o Brasil. Mas é essa coisa, né? Também falar aí para os brasileiros que estão nos ouvindo, né? Para pegar o Zoom, instalar o Zoom no computador. Agora tem Google Meetings, também instalar. Toda a nossa comunicação, WhatsApp aqui funciona muito bem, aqui que a gente conversa muito pelo WhatsApp. Também tem muitas, o funcionamento daqui é um pouquinho diferente, né? E isso é bom para o pessoal já saber quando chegar aqui como é que faz, tudo é com hora marcada, a não ser as minhas entrevistas de emprego, tudo é bem certinho, não é que nem brasileiro que faz acontecer. Às vezes dá uns milagres, que nem comigo, que eu fiz acontecer, mas tudo é bem certinho. Você não consegue falar com as pessoas, tem que estar tudo marcadinho, tem que... Programação é a chave, né? Até para ligar para o amigo, a gente pergunta, posso te ligar agora? Né? Não só liga. Aqui as pessoas são muito programadas, as coisas não fluem que nem brasileiro, né? Vai só acontecendo. Muito certinho, eu acho. É outro estilo de vida, né? Um estilo de vida que uma vez que você se adaptou, é difícil você sair daqui. Você até vai passear em outros lugares, mas adaptar a outra cultura às vezes é complicado, né? Então, então tá bom, então legal. Nós estamos conversando já há um tempo, eu tento manter as entrevistas 1 hora, dentro de 1 hora, um período de 1 hora, que é fácil para depois quem quiser assistir, não imaginamos daquelas de 4 ou 5 horas, que é muito longo, né? Você já desiste já no começo. Mas muito obrigado por ter tirado esse tempo aí para falar comigo e vamos continuar assim que a gente puder marcar um churrasco aí, fazer uma comidinha vamos. Para poder reunir as famílias aí, tá bom? Então tá bom. Então tá bom. Muito obrigado por todo mundo que ouviu aí também. Espero que podemos ter ajudado. Com certeza. E a hora quem quiser entrar em contato, eu vou deixar o teu Instagram ali, que o pessoal quiser entrar em contato contigo para talvez um tratamento à distância e ter um pouco aí absorver um pouco aí das tuas especializações que possa fazer daí, tá bom? Tá bom, obrigado. Valeu, um abraço. Te cuida. Beijo, tchau.